A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje, domingo 1º de fevereiro de 2026, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua Rádio Voz 107.7 para, a partir de agora, com muito prazer, com muito carinho, levar até você o nosso programa Cristo Vive, que é um programa de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso novo diretor espiritual, capelão da Faculdade Católica, pároco da paróquia São Pedro e São Paulo em Anápolis, o Padre Wellison. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia nossos irmãos ouvintes do nosso programa aqui na Rádio Voz, nosso programa Cristo Vive. Que alegria nossa estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão especial, nesse domingo, né? Iniciando bem o nosso novo mês de fevereiro, com a graça de Deus. Então nós queremos entrar hoje na sua casa. Muito obrigado você que está nos acolhendo, ou você também que está aí ouvindo o seu rádio, no seu carro, está aí talvez aí no trânsito, está deixando a gente fazer essa viagem juntos com vocês. Muito obrigado. É verdade, Padre, e também agradecemos a direção da emissora, na pessoa do Frei Claro, do Padre Aloísios, né? A gente pensa, que bênção é essa rádio para a Diocese de Anápolis, para a cidade de Anápolis, né? 2 missas, Padre, até a gente falava antes de começar o programa, 2 missas aqui todos os dias sendo transmitido, uma de manhã e uma à noite. O amigo ouvinte ainda pode escolher, né? Dom Henrique Soares, Padre Paulo Ricardo, Dom Adair, inúmeras palestras, inúmeros temas, vida dos santos, Padre. Uma rádio realmente para amar, uma rádio para evangelizar e levando essa bandeira muito forte, Padre, e poderosa da Santa Mãe de Deus, né? Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. Que bem, Padre, uma rádio dessa traz para todas as pessoas que possam acompanhar. Nós acho que não conseguimos nem conseguimos mensurar, Padre, o poder de uma evangelização de uma emissora como essa. Verdadeiramente os freis estão de parabéns, porque assim, meus irmãos, eles são verdadeiramente continuadores daquela grande missão que São Maximiliano Maria Kolbe um dia pensou para essa evangelização. Eles vivem na prática. Eles têm esse carisma de São Maximiliano Maria Kolbe, e quando ele fundou também a rádio, ele pensava nisso. Ele fundou também ali a Milícia da Imaculada, a revista, ele fundou a imprensa, e os nossos irmãos freis que realmente vivem esse carisma até de São Francisco também, porque São Francisco tinha um grande ardor pela evangelização. Ele próprio saiu da Itália e foi parar lá no Egito para tentar evangelizar o sultão. Então, meus irmãos, eles querem anunciar o evangelho nesse mundo, querem anunciar o evangelho para as pessoas. E nada melhor do que a nossa rádio, aqui a Rádio Voz do Coração Imaculado, e nós aqui nesse programa Cristo Vive, tentando fazer também a nossa parte para a gente poder falar de Cristo. E muito obrigado você que nos recebe hoje nesse dia. Padre, até o senhor falando, eu chego assim até a arrepiar, porque infelizmente, né, no rádio a gente tem que ter toda uma prudência para falar, né, entre aspas, a questão do auto-extermínio, a questão do suicídio, mas às vezes a pessoa está determinada a fazer uma atrocidade dessa com a sua vida, e às vezes ouvindo a emissora aqui, ouve uma palavra amiga, um conselho, uma ou outra situação, escuta aqui a vida de um santo, uma homilia aqui das missas que são transmitidas, ou simplesmente a leitura do Santo Evangelho do dia, a primeira leitura ou um salmo. De repente a pessoa reflete sobre essa realidade e muda tudo aquilo que estava planejado a fazer. A gente não consegue mensurar, Padre, o poder de uma palavra de Deus via ondas aqui da Rádio 107.7. É aquilo que eu gosto de recordar, aquela frase muito bonita do Dom Manuel, né? Ninguém sabe o bem que faz até que o faz.
A gente nunca vai saber realmente o tanto de bem que faz esses programas aqui dessa rádio, porque há tantos lares que chegam, nós não conhecemos a realidade das pessoas e tantas pessoas que estão ali, como você falou, Paulo, ali no desespero, na dificuldade, na descrença, no desânimo, e não precisa ser só esses casos extremos não, uma depressão, uma situação difícil, uma tristeza, a pessoa às vezes está no mundo, longe de Deus e escuta ali uma palavra amiga que ajuda, que inspira, que te dá fé, que aumenta a sua força e faz a pessoa voltar o seu coração para Jesus, para Cristo. Então nós queremos verdadeiramente dar aos freis os nossos parabéns, os nossos agradecimentos. Eles fazem realmente sem nenhuma pretensão material, eles fazem pensando verdadeiramente na sua salvação. É verdade. E por falar em salvação, padre, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui agora, né, se é no domingo, não vai ficar sem a Santa Missa. E se está ouvindo a gente no meio de semana, por que não fazer um esforcinho na sua paróquia de manhã à noite? Eu tenho certeza que tem, ou na paróquia vizinha, ou outra situação. O que a Santa e Amada Liturgia prepara para nós nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, padre? Muito bem, nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, que ele é o quarto tempo comum, nós estamos ouvindo o Evangelho de São Mateus. E é aqui que Jesus inicia a pregação dele e com aquilo que nós já ouvimos diversas vezes na vida, em diversos momentos da nossa caminhada, as bem-aventuranças. Então, a palavra de Deus hoje vai falar que Jesus subiu para o monte, e ali do monte, do alto daquele monte, ele ensina a toda a igreja. O Papa Bento, no livro Jesus Cristo, o primeiro livro dele, Jesus Cristo, ele tem um comentário excepcional dessa passagem. Depois, se você tiver esse livro, meus irmãos, eu recomendo a ler. É um livro assim, a leitura ela é teológica. O Papa Bento é uma pessoa muito, verdadeiramente um grande teólogo, muito profundo. E ele fala que o sentido de Jesus, porque aqui o Evangelho fala, Jesus subiu no monte e sentou-se. O sentido dele sentar naquele monte para ensinar reflete os ensinamentos de uma pessoa mais velha que ensinava em Israel, ou seja, os rabinos. Os rabinos, Moisés, todos os profetas, eles tinham essa grande missão de ensinar o povo de Deus. Então Jesus está aqui sentado e está ensinando não só aquele povo daquele tempo, os que estavam ouvindo, mas toda a sua igreja. Então o que Jesus vai ensinar? Se Jesus está sentado aqui ensinando a sua cátedra, e aqui o monte é para Jesus como uma cátedra, o local onde ele transmite o ensinamento. Eu não sei, Paulo, se você já percebeu na sua vida, nas suas participações, tanta missa que você participa, mas quando o bispo ele quer falar sério, ele se senta. Quando o bispo ele verdadeiramente, ou o Papa, quando ele tem que falar uma coisa com autoridade. Tanto é que nas canonizações que eu participei lá em Roma, quando o Papa vai fazer uma canonização, que é um momento que ele exerce o seu magistério e que ele está ali proclamando um santo, ele faz sentado. Ele segura, está ali com a cruz e ele está com toda a sua autoridade. Ele proclama o santo, ele faz essa proclamação desse novo santo. Então o Jesus ele está fazendo isso, é um momento importantíssimo na vida de Cristo, porque ele está mostrando agora o que significa o seu novo ensinamento. Agora vamos entrar nesse novo ensinamento. As bem-aventuranças, meus irmãos, eu não sei se você percebe aí lendo elas ou ouvindo da missa. São coisas assim que o mundo não considera boa. O mundo não considera coisas boas para si. Quem é nesse mundo hoje em dia que vai sair falando assim, gente, porque a palavra bem-aventurança significa feliz. É feliz ser pobre, é feliz sofrer humilhação, é feliz passar por tribulação, é feliz ser perseguido, é feliz tantas coisas às vezes que são difíceis. Jesus está mostrando isso. Se você olhar isso aqui com o olhar, com a ótica do mundo, você vai ter uma repugnância. Mas o que Jesus está fazendo é que nós não estamos aqui olhando com o olhar do mundo, mas nós estamos olhando aqui com o olhar de Deus. E é justamente isso, para você entender as bem-aventuranças, você tem que entender da forma que Deus ele observa a nossa vida. Então Jesus está dizendo para nós que as coisas que são difíceis na vida, elas devem te servir para você ir para a santidade. Você não perder nenhum momento para ser santo e alcançar a salvação. Então, em outras palavras, concluindo aqui também todas essas bem-aventuranças, aquilo que você está passando agora de difícil na sua vida, você tem que entender que tem que te servir para você subir para o céu. É como, Paulo, uma historinha que eu ouvi uma vez. Tinha uma vez que um homem,
ele tinha cavado ali um buraco, uma cisterna, e aconteceu que o cavalo dele caiu naquela cisterna. E então ele estava doido para tirar o cavalo, mas não conseguia, não tinha força para puxar ele para cima, porque era muito profunda a cisterna. Então um amigo, um sábio, que era muito sábio, um amigo que era já mais velho que ele, falou assim: não, compadre, vamos enterrar esse cavalo? Você tá doido? Aí ele falou: não vou enterrar meu cavalo não, eu quero ele vivo. Não, aí não tem jeito, vamos jogar a terra sobre ele, que você vai ver como é que nós vamos resolver esse problema. E foi jogando ali pequenas quantidades de terra, pouquinho de terra, e caía sobre o lombo do cavalo, as costas do cavalo, e o cavalo se dava uma sacudida e pisava. E aquilo foi fazendo aos pouquinhos o cavalo foi subindo naturalmente, com a quantidade de terra, ele pisando ali, chegou ali, foi como uma escada, ele chegou lá em cima. Então, assim, essa historinha, ela revela muito isso na nossa vida. Os problemas da minha caminhada, da minha vida, não vai me servir para me enterrar, vai me servir para me subir para Deus. As bem-aventuranças são isso, é isso. Elas vão te mostrar que você tem que ser santo no meio do mundo, aí independente das situações que acontecem, se acontece coisa boa ou coisa difícil, você tem que verdadeiramente saber se você está unido a Jesus, você é um bem-aventurado. É verdade, Padre, e como que o Santo Evangelho, a Santa Palavra de Deus, é atualíssima. A gente vê essas realidades e o que enaltece? A paz, a felicidade, a alegria. E em pleno ano de 2026, infelizmente, estamos acompanhando inúmeras guerras por este mundo, Padre? A maldade, a dureza, a frieza dos corações dos homens ainda não se converteram a palavras tão fortes como essa de Jesus. Jesus deu um sinal, Paulo, meus irmãos ouvintes. Ele deu um sinal muito grande aqui nas bem-aventuranças. Uma delas fala: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz verdadeiramente vivida e proclamada pelas pessoas, a paz que vem do Evangelho, a paz que a gente escuta na Santa Missa. Irmãos e irmãs, saudai-vos com o sinal de Cristo Jesus. E a gente dá para o outro a paz de Cristo, essa paz que vem de Deus, ela faz parte dessas bem-aventuranças. E nós temos que entender que um santo, uma pessoa que busca a Deus, ama a Deus, ela procura também semear a paz. Só que a paz, ela chega através da graça de Deus, porque a paz ela não é somente uma ausência de guerra, ela vem do coração, ela vem da sua santidade, da santidade de Deus. A paz, ela é espiritual, ela é um estado da nossa alma que você repousa em Deus, isso é a paz. Uma vez um bispo americano, que é muito famoso, eu acho que ele até vai virar santo um dia, Dom Fulton Sheen, depois você pode até pesquisar aí na internet, até comprar também os livros dele, tem muitos. O Dom Fulton Sheen dizia: onde é que começam as guerras? Onde começam as guerras? No coração das pessoas. As guerras, meus irmãos, hoje em dia, elas começam porque dois corações não se entenderam. Ela começa nas almas. A pessoa deixa o mundo invadir, o pecado invadir, o demônio agir na sua alma, e aí ela facilmente se torna um mensageiro, não da paz, mas da guerra, que infelizmente hoje em dia temos, e o Papa sempre está proclamando e pedindo, Hoje mesmo, lá no Vaticano, o Papa, ali no Ângelus, falava isso, Realmente precisamos de ter paz nesse mundo, uma paz que vem de Deus. É verdade. Padre, até agora nós vamos falar do Festival de Jesus, o novo diretor espiritual, o Padre Wilson. O senhor ainda estava em Roma, nós tivemos o primeiro congresso, o jubileu dos ministros ordinários da Comunhão Eucarística, no Centro de Convenções, mais de 3.000 ministros. E quem fez ali a bênção, a explanação com o Santíssimo inicialmente foi o Padre Wilson. E ele falou justamente sobre Dom Fulton Sheen, falando algumas realidades dele fortíssimas, diz respeito a essa questão da espiritualidade, as realidades da paz. Foi muito bonito aquele momento. E por falar em Festival de Jesus, vamos ouvir o coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica, o nosso grande amigo Moisés José. Moisés, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Gente que faz a igreja. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bom dia, meu amigo Paulo Amparo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, José, por estar participando aqui no programa Cristo Vive, na Rádio Voz. Mas o senhor poderia partilhar, como coordenador diocesano da RCC, as realidades que teremos agora do nosso Festival de Jesus, amigo?
Então, meu amigo Paulo Amparo, Padre Alisson, nós estamos aqui mais uma vez, né, para falar do Festival de Jesus, que acontecerá dos dias 15 a 17 de fevereiro. Domingo, segunda e terça de carnaval. É uma grande festa, né, para toda a Diocese de Anápolis. A renovação se reúne, né, para louvar, bem dizer a Deus. Então vão ser momentos onde nós teremos muito louvor, muita pregação, né, Santa Missa, confissão. A nossa missa é presidida pelo Padre Jussier, pelo Padre Wilson, que é diretor espiritual da Renovação Carismática. Vamos ter a missa também com o nosso bispo, né, Dom Valdemar. Ter pregações, né, com pregadores que vêm de fora, né, da nossa diocese. O coordenador nacional da Renovação Carismática, que é o Klaus. O coordenador da Escola de Formação da Renovação Carismática, que é o Frater Lucas. O Padre Eduardo José vai estar conosco, né? Muita música, teatro, atendimento de confissões, e tudo está sendo preparado assim de uma forma para que você seja muito bem acolhido. Lá na sede da Renovação Carismática, no bairro São Joaquim, lá nós teremos estacionamento, praça de alimentação. Então nós estamos fazendo tudo para esperar você para estar lá conosco, para louvarmos, benzermos e recebemos de Deus todas as bênçãos, todas as graças que Ele tem para nós nesse tempo. Moisés, muito obrigado por partilhar essas palavras aos nossos amigos ouvintes. Quero agradecer muito, né, ao Padre Ellison, ao Paulo Amparo, por esse espaço, né, que nos dá, que sempre nos acolheu aí da Renovação Carismática Católica, para fazermos essa divulgação. Obrigado, Paulo Amparo, obrigado, Padre Ellison. Eu quero deixar o convite, estender o convite a toda a Diocese de Anápolis, cidades vizinhas de Araguá, né, Pirinópolis, Alexandria, toda a Diocese de Anápolis. Tem caravanas vindo de muitos lugares para estar aqui conosco. Então eu quero convidar você, né, que esse convite chegue até você, que você possa convidar a sua família para nós vivermos esse tempo de graça. Obrigado, meu amigo Paulo Amparo, obrigado, Padre Ellison, Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada ouvinte desta rádio. O nosso muito obrigado ao coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica, nosso grande amigo Moisés José. Padre, ele partilhou para nós várias situações, mas o que se percebe, Padre, com certeza foram inúmeras reuniões, o Conselho da Renovação, o Padre Wilson, penso que o Padre Jussier também, já pela experiência, deixou recentemente, mas a experiência dos encontros anteriores, né, já passando para o Padre Wilson, tudo. Mas a gente percebe pela programação aqui do Moisés José, uma programação pensada e preparada com muito carinho, Padre, para as pessoas que possam estar lá, de 15 a 17 de fevereiro. Verdadeiramente envolve o trabalho de muitas pessoas, porque é um festival grande, que a nossa diocese tem um grande cuidado, e tantas pessoas que ali participam no Festival de Jesus, então precisa realmente ser bem preparado. E depois, incentivar também a todas as pessoas a participarem, né? Porque quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas participarem, você vai encontrar um ambiente de um retiro, de um encontro, onde você vai encher da graça de Deus. Em todos os sentidos, meus irmãos, pelas palestras, pelo cuidado ali com os palestrantes, pelas santas missas e também o cuidado especial que a Diocese de Anápolis ela dá à confissão. Então, o nosso querido coordenador da Renovação Carismática, o Padre Wilson, o diretor espiritual, ele já passou para nós o convite. Nós estaremos presentes lá também para poder atender as pessoas à sua confissão. Então você que eu até faço um apelo a você que talvez há muito tempo não se confessa, viu? Há muito tempo não se confessa, não perca essa oportunidade. Porque às vezes, Paulo, as pessoas ficam às vezes um pouco assim, desanimadas, às vezes na paróquia, às vezes conhece o padre. Então vamos ali para o Festival de Jesus e fazer uma boa confissão. Aí você pega a fila. Imagina se você chegar na fila e for seu pároco, né? Mas você vai participar conosco. E esses 3 dias, porque assim, o Festival de Jesus, ele é no período do Carnaval. O Carnaval, ele começa na verdade, ele começa na igreja, né? Porque era quando as pessoas se preparavam, os monges, as pessoas estavam preparando para a chegada da Quaresma. E a Quaresma que nós teremos já esse mês agora de fevereiro, muito breve, já está chegando, porque o mês, oh meu Deus, como passou rápido o mês de janeiro, como que a vida passa rápido.
Então, nós teremos agora esse momento, o Festival de Jesus, durante o Carnaval. Então é para preparar a gente também para chegar bem na Quaresma. Então, não é para a gente, digamos... Tem muita gente que pensa assim, eu vou aproveitar então, né, já que eu não vou poder beber aí os 40 dias, eu vou encher a cara agora e depois eu começo a quaresma. Não, pelo contrário, comece bem já a sua quaresma, vivendo bem o carnaval de uma forma santa. Você não tem que aproveitar esse tempo para ir para um local longe e não assistir a missa. Você não tem que ir para a beira de um lago e ficar ali os 5 dias só na curtição. Você tem que ir aproveitar também para a sua alma. Não tem problema você visitar um parente, você descansar a cabeça, porque a gente realmente precisamos, todos nós precisamos. Mas não se esqueça do mais importante, o espiritual. Então, aquilo que o Moisés falou aqui sobre o Festival de Jesus é o que nós reforçamos. Vamos participar, vamos estar juntos, e o tema é muito bonito. Paulo, o tema que eles nos colocaram nesse ano é Ele quem dá a vida a todos. Só lembrando também que o período de carnaval é um dos períodos que, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida aí no trânsito, pessoas que às vezes de uma forma irresponsável não tomam cuidado da sua direção e às vezes tira até a vida do irmão. Então esse tema, ele verdadeiramente nos dá uma luz. Vamos buscar a vida com Jesus. Você não vai se arrepender de estar ali no Festival de Jesus, que acontece no dia 15 a 17 de fevereiro, das 8 às 18 horas, vamos receber essa vida nova que Jesus dá para nós. É verdade, você, amigo ouvinte, imagine, né, as pessoas que vão dar palestra, o tempo que faz, que já estão preparando para dar uma palestra assim maravilhosa, espetacular, toda pautada na doutrina e na Sagrada Escritura da Santa Igreja. Então imagine que riqueza nós teremos aqui, lembrando que é gratuito, você não paga nada, e ainda para fechar com chave de ouro a missa de encerramento, o nosso bispo diocesano. Às vezes você ainda não teve a oportunidade de participar de uma missa presidida por ele. Não deixa de ser também, padre, um momento de graça e somar na conclusão desse belíssimo encontro que, com as graças de Deus, nós teremos. O Dom Valdemar estará muito feliz de ver todos vocês ali junto dele e nesse nosso encontro e nosso Festival de Jesus. E como o Paulo falou, não sabemos, mas pode ser que tem gente que nem conhece, nem viu o bispo ainda. Então, que todas as caravanas que vêm das diversas paróquias da nossa diocese, e pode vir também até fora se quiser, não tem problema. Vamos participar, vamos ali participar junto dele, nosso pastor, que vê o nosso rosto, reza por nós, está unido, estamos ali unidos na nossa igreja. Então é muito bonito isso, e todos nós estaremos ali com a presença do Dom Valdemar participando conosco. Uma grande graça, meus irmãos. Padre, por falar em grande graça, esse final de semana, né, ou no último final de semana, se você estiver ouvindo do meio de semana, nós tivemos na paróquia Confiada ao Senhor de São Pedro e São Paulo um encontro para homens adultos. São momentos assim que acontecem nas paróquias que realmente ajudam. Eu diria, ajuda o padre, ajuda a evangelização. Com certeza eles vão retornar, né, homens novos para sua casa, com certeza vão melhorar mais na colaboração à Santa Igreja de tantas formas. É sempre bom, padre, a gente dar uma reabastecida dentro da palavra de Deus. E por que não dizer os homens? Muito bem, então a paróquia São Pedro e São Paulo, aqui de Anápolis, teve em especial, o grupo da Renovação Carismática teve essa ideia especial de fazer um encontro para homens. E eu conversando com o nosso coordenador, o senhor José Pedro, e também a esposa dele, a dona Silvia, são os coordenadores na paróquia. Ele falava assim: padre, sempre é muito difícil conseguir homens para fazer esse encontro, porque tem um sentido espiritual também, porque quando você leva um homem para a igreja, você leva a família inteira. E às vezes, muitas das vezes, quando só vai a mulher, nem sempre o marido vai junto, mas se você levar um homem, tem mais chance da família inteira. Ou seja, aquilo que na Bíblia a gente vê que o pai de família, ele tem uma bênção para o seu primogênito, para a sua família. Isso acontece ainda hoje, né? O pai, vocês homens, todos vocês maridos, vocês são responsáveis pela família de vocês. Então, assim, nós tivemos esse encontro com essa finalidade de estar sendo um momento, uma oportunidade para os homens rezarem. É tão bonito de ver em todo o nosso diocese esses encontros de homens. Por exemplo,
o Terço dos Homens. É um momento muito bonito, você vai ali, se você nunca foi, procure na sua paróquia o Terço dos Homens. E ali, é tão bonito de ver assim, os mais velhos, os pais de família, com seus filhos, todos rezando ali, e é um terço assim que você chega, é forte a voz dos homens, aquela voz grave, realmente uma voz de pessoas que realmente amam a Deus e impacta todos nós, e é bom rezar no meio deles. Então convido você também a estar levando os seus filhos, os meninos, para os nossos terços dos homens, e você ir também juntos todos, a família, nesses terços. É verdade. Padre Wellison, também o senhor é capelão da nossa faculdade católica. As pessoas podem acessar aí as redes sociais da Faculdade Católica, que me parece que o vestibular já está aberto, né? Já está começando já no início de fevereiro, as inscrições abertas. Essa faculdade que, graças a Deus, padre, nesse âmbito acadêmico, nesse ano de valores, né? De princípios, de ética, está crescendo muito, padre. Muito bem, é isso mesmo. Nós temos a nossa faculdade católica e com diversos cursos, e está sendo procurada, graças a Deus, por muitas pessoas, mas nós incentivamos também a você a prestar o vestibular, você que terminou o ensino médio, ou você que há algum tempo não estuda, ou não faz um curso, aproveitar agora. Temos muitos cursos ali, entre eles o direito, a psicologia, e aquele que é o carro-chefe da nossa faculdade, a teologia e também a filosofia. A teologia ela é muito procurada porque muitos seminaristas, quando estudam, às vezes na sua diocese, não tem o reconhecimento e vêm aqui para a nossa faculdade católica e podem reconhecer à distância, e depois de alguma forma também vem fazer as provas também presencialmente. Agora, você na sua casa, talvez, quem sabe, você já não pensou, talvez, como você poderia ser um catequista na sua paróquia, você está ajudando na sua paróquia de uma forma mais ativa? A teologia vai te proporcionar isso, ela vai te ajudar. Não tem idade, todos ali, quando eu participo lá, eu sou capelão. A minha parte é aquele momento estar com eles, celebrando a Santa Missa, começando a estar com eles, compartilhando as coisas, e também atendendo direção espiritual e celebrando a missa uma vez por semana. Então eu vejo muito isso, eu vejo que tem muitas pessoas às vezes já, que alguns até aposentados, já terminou o trabalho, já aposentou, vou fazer um curso de teologia para me entender melhor a minha fé. Então faça isso também, convide os seus filhos também, que terminaram aí o ensino médio, para estar prestando o vestibular, seja do direito, da psicologia, pedagogia, teologia, filosofia, tantos que podemos nos preparar bem. Então começa agora as aulas do dia 2 de fevereiro. Que legal, quero mandar um grande abraço para o nosso ex-diretor aqui da PASCOM, Padre Anevair José, que assume a coordenação da Faculdade Católica, e também o nosso querido amigo, o Dr. Marcelo Henrique dos Santos, coordenador do curso de Direito da nossa Faculdade Católica, que graças a Deus está crescendo e muito em todos os sentidos. Essa faculdade que, né, quem tem um pouquinho mais de história em Anápolis, na igreja, sabe que esse grande sonho de Dom Manuel, Dom João fez questão de implementar, de melhorar em todos os sentidos, e graças a Deus só está crescendo, e temos a certeza que Dom Valdemar vai dar o mesmo valor, talvez até tentar sempre estar melhorando, porque a cidade merece e precisa, e como é bom você ter uma sociedade organizada, acadêmicos bem preparados sempre sobre essa temática da ética, do respeito, de tantas situações que realmente enobrece a pessoa, o caráter do ser humano. E é para isso que a faculdade está aqui, para contribuir para uma sociedade cada vez melhor e mais organizada. Agora, padre, vamos falar com o irmão do senhor no Ministério Sacerdotal, neo-sacerdote. Eu penso que o senhor deve ter muitas boas lembranças de quando o senhor era neo-sacerdote, padre. É verdade. O que é o neo-sacerdote? É aquele que ainda não completou um ano de sacerdócio, de ser padre. Então, todos esses neo significa novo, esses novos sacerdotes, como você disse, Paulo, tem lembranças demais, porque para nós é impactante. Eu vivi o meu neo-sacerdócio em Pirinópolis, junto com o padre Anevair. E aquelas primeiras impressões, elas marcam verdadeiramente a nossa alma. A gente se recorda por toda a vida de tudo aquilo que a gente passa.
é o sacerdote, é o padre que às vezes ainda não tem experiência de celebrar a missa, a gente fica em dúvida, a gente erra no começo, a gente não sabe lidar com as coisas e vai na dúvida, vai perguntando ali pros mais velhos. Às vezes, assim, não tô contando segredo de confissão não, mas às vezes você tem dúvida até na confissão. Aí eu chegar lá no padre e falar, padre, eu não lembro bem dessa matéria lá no seminário, me dá uma luz aí para dar esse conselho pra pessoa. É claro que a gente não conta nada da pessoa, mas essas dúvidas assim, são aquelas coisas assim, mais interessantes e a empolgação também, a empolgação da gente de trabalhar, de não tem cansaço e tá cheio de energia. Então é isso, Paulo, como você falou, que o Padre Iago está vivendo agora. É verdade, é sobre essas e outras realidades que nós vamos conversar com ele agora. Neo-sacerdote, Padre Iago, que está na Catedral do Senhor Bom Jesus. Bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Voz, no programa Cristo Vive, amigo. A Igreja em Anápolis. Saúdo o Padre Wellison, que é meu irmão no ministério, tenho muito respeito e está aí à frente assessorando a comunicação da Diocese. Também quero cumprimentar o Paulo Amparo, que há muitos anos desempenha esse trabalho aí de repórter, de levar conteúdo, comunicação a toda a Diocese, a diversas rádios. E de modo muito especial, jamais poderia me esquecer de todos os amigos ouvintes que acompanham esse programa com muito carinho. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje falando com cada um de vocês. Que legal, Padre Iago. Padre Iago, o Padre Wellison já começou a querer dar uma partilhada aqui dessas realidades de neo-sacerdote. O que o senhor poderia partilhar aí para nossos amigos ouvintes na prática? O que o senhor está vivenciando, amigo? A experiência de um neo-sacerdote numa comunidade, assim, eu acho difícil descrever em palavras. Claro, o neo-sacerdócio, esse tempo de início do ministério, é um tempo de rosas, né? A gente ainda não começou a sentir os espinhos do ministério. Então é um tempo muito alegre, é um tempo que tem que ser muito bem aproveitado. Eu tenho vivido muito bem aqui na catedral, sobretudo na administração dos sacramentos, porque a catedral, a comunidade onde eu estou, é uma grande dispensadora de sacramentos, sobretudo o sacramento da confissão. Eu até chamo ela de grande hospital das almas de Anápolis, né? Não sei se tem uma outra paróquia, uma outra comunidade que exerça da mesma forma esse sacramento, sabe? Então são muitos padres atendendo aqui, e eu sou um deles, que atendo aqui quase todos os dias, e é uma alegria, não tem preço ver o encontro pessoal das pessoas com Jesus por esse sacramento aqui na catedral. Eu também vejo como um sinal da providência de Deus estar aqui na catedral, porque alguns anos atrás eu passei aqui como seminarista, pude estar com alguns jovens, né, pude conhecer as pessoas da comunidade e naquele tempo eu exerci sobretudo uma formação para as pessoas servirem ao altar, né, sobretudo crianças. E hoje eu retorno e vejo as crianças já quase não são mais crianças e estão servindo o altar, aquele mesmo altar que eu também servia e hoje celebro. Olha, não tem um sinal de providência tão forte assim na minha vida, poder ver um pouco do fruto, né, de um trabalho assim bem singelo, claro, um trabalho pequeno, mas que já gerou algum fruto e hoje estamos aqui juntos. Então não tem preço, né, ver essas pessoas trabalhar aqui. E eu vejo muito como sinal da providência isso, porque hoje a Diocese me confiou também trabalhar com jovens, né, sobretudo o público infanto-juvenil, adolescentes. A Diocese vai começar um projeto que chama Seminário Aberto, que é um acompanhamento formativo, vocacional, para aqueles jovens que não têm a idade de entrar no seminário maior e também não têm a idade de começar o discernimento, a preparação para entrar no seminário. E eles serão então acompanhados por esse seminário aberto. O público, por enquanto, é o 8º ano do ensino fundamental, 9º ano do fundamental e 1º ano do ensino médio. E os jovens permanecem com a família em casa, né? Eles são acompanhados por mim, mas eles permanecem com a família, não tem que morar em um seminário, né? Eu até brinco que esse seminário
não é em nenhum lugar, mas ao mesmo tempo é em todos os lugares, porque o seminário aberto não é um seminário onde um prédio, um lugar onde o jovem vai morar. Ele é um caminho. Então, o seminário aberto não está em nenhum lugar, mas pode estar em todos os lugares, porque onde a vocação estiver, o seminário aberto vai estar, né? É uma nova proposta da diocese, que é um trabalho aí com a juventude, algo que eu já realizei, né, aqui na catedral, e hoje retorno e continuarei realizando, mas agora não só na catedral, mas na diocese toda. Então, eu até aproveito o ensejo para dizer para todas as pessoas que ouvirem esse programa, para incentivar cada vez mais as vocações. Se aparecer um jovem na sua paróquia, ele ainda não tem idade suficiente, não precisa mais dizer para ele, aguarda o seu tempo. Ele já tem um caminho, né, para ser trilhado, para que essa vocação seja cultivada e o discernimento amadureça. Então é isso, eu estou pedindo ajuda aqui para todas as pessoas, porque vocação é algo muito sério, é algo que precisa ser cuidado. E graças a Deus, na nossa diocese, está tendo oportunidade de se cultivar as vocações, né, o terreno vocacional, para a semente da vocação germinar e crescer saudável. Então, só para concluir o que eu estou dizendo, eu falei da catedral, falei do seminário aberto, falei do meu tempo de seminarista, que eu passei por essa comunidade que hoje eu trabalho. Só para concluir, eu estou querendo resumir mais ou menos o seguinte: aquilo que eu vivenciei como seminarista na formação, no seminário, nas pastorais que realizei com cada sacerdote, me preparava de fato para a missão que um dia Deus haveria de me confiar. Então, esse é o sinal da providência que eu vejo. E hoje eu vivo aquilo que sempre sonhei viver, né? O caminho que eu sempre sonhei trilhar, né? Que é um caminho que deve levar para o céu. Então, não são só os sonhos de Deus, não. É o sonho também meu, trilhar esse caminho e procurar a santidade nessa via. E é a via que eu acredito muito que Deus sonhou também para que eu trilhasse, né? Porque é uma resposta a um chamado dele que eu dei. Então, não é só o sonho de Deus e também não era apenas um sonho meu. Eu acredito que eu decidi sonhar os sonhos de Deus. Eu acho que essa é a fórmula de uma vida mais feliz. Não significa que não terá dificuldades a serem enfrentadas, mas um caminho de felicidade, de alegria nessa terra. Que legal, padre, que belo, muito forte. Mas, padre, também o senhor, né, teve a oportunidade de participar da corrida, né, de São Silvestre. Olha só, um padre desportista. O que o senhor poderia partilhar dessas realidades, da participação do senhor em São Paulo na corrida de São Silvestre, amigo? Sim, eu fui correr a São Silvestre. A São Silvestre é a corrida mais tradicional do Brasil e também é a maior corrida da América Latina. Ela é uma corrida internacional. E correr a São Silvestre não foi simplesmente uma prova, foi um sonho que eu vivi e foi uma demarcação de uma conquista. É importante falar isso. Então não foi só uma corrida a mais. Afinal, nem sou um atleta, né? Sou apenas um apaixonado aí por esse esporte. Então eu penso que é mais interessante, ao invés de partilhar como foi a corrida, eu dizer o que me motivou a ir lá. Porque tudo começou com o desejo de cuidado da saúde, do corpo. Eu estava no seminário, né? Eu corro já tem 3 anos, e comecei a correr ali na redondeza do seminário. E eu fui me superando, e eu fui vendo que eu era capaz. Então, comecei correndo 1 quilômetro, depois evolui para 3, depois 5, depois 6, 7, 10, 12, 15. E quando eu fui percebendo que eu conseguia ir além, eu fui sonhando, né, cada vez mais. Depois eu fui me apresentado o mundo da corrida de rua, que até então eu corria ali, mas não conhecia nada. Eu não sabia nada sobre essa prática esportiva. Eu estava realizando a prática esportiva, mas não conhecia nada sobre esse mundo. E
E quando eu tomei conhecimento, o dia que eu consegui correr a quilometragem da São Silvestre, foi o dia que eu comecei a sonhar com ela. Falei, nossa, eu consigo. Então eu quero ir para lá. Então o sonho começou ali naquele dia. E a corrida começou para mim ali no seminário numa fase difícil, que eu precisava de muita força para superar. E eu encontrei no esporte essa força. E depois descobri que realmente era isso. O esporte, ele é uma grande escola de humanidade. Ele é uma grande escola para conquistar virtudes, né, humanas. E foi exatamente o que eu vivenciei na prática. E hoje eu falo isso para as pessoas. E interessante que eu não digo isso sozinho, não são palavras minhas. A igreja tem um documento de 2018 que chama Dar o Melhor de Si Mesmo, e esse documento fala sobre a prática esportiva como escola de humanidade. Então, resumindo tudo, não tem como ter uma espiritualidade sadia, né, ser santo, né, de forma saudável, claro, sem uma humanidade bem formada. Então não vai haver uma espiritualidade equilibrada, sadia, sem uma humanidade bem formada. Em palavras ainda mais simples, antes de querer ser santo, a gente precisa querer ser gente, sabe? É o primeiro passo para a santidade, é a humanidade. E eu digo que esse não é um passo pequeno a ser dado, não. Na verdade é quase uma corrida, é uma maratona mesmo, para a gente conseguir ser cada vez mais humano e adquirir virtudes. Então, o esporte é isso, ele é uma grande oportunidade da gente crescer na vida espiritual, porque a gente acaba se formando, adquirindo mais força. Mas o esporte é essencial para a formação da humanidade? Não. Ele não é necessário e essencial, ele é uma ferramenta, e uma ferramenta que foi utilizada por muitos santos. São João Bosco colocou na sua formação com os jovens, São João Paulo II praticava o esporte e incentivava, Frassati praticava o esporte, utilizou o esporte para ajudar os amigos na formação da espiritualidade, da humanidade. Então, é um caminho de auxílio para quem deseja ser santo e precisa de força para conseguir superar algumas situações difíceis. E é interessante falar nisso porque muitas pessoas encontram no esporte a superação da depressão, da ansiedade ou a força para conseguir vencer um câncer. Eu encontro várias pessoas assim, eu tenho amigos assim. Então cada pessoa corre com uma motivação diversa. Cada um tem uma motivação, cada um corre por um motivo. Então, eu fui para São Silvestre para celebrar uma conquista pessoal que eu conquistei aqui em Anápolis, lá em Miranápolis, no seminário, correndo. Então, lá eu fui celebrar isso e demarcar esse tempo. Então, quando eu olho para a medalha aqui da São Silvestre, eu lembro dessa conquista que eu realizei ali de começar a fazer o esporte e ver que eu conseguia. E eu quero até deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo aqui. Se você, por acaso, é aquela pessoa que está enfrentando alguma dificuldade hoje e não sabe de onde tirar forças para enfrentá-la, né, forças humanas, eu te recomendo o esporte, né? E não precisa começar lá em cima, não. Às vezes é uma caminhada, mesmo que seja um passeio, é sair de casa, caminhar por um parque, e depois ir evoluindo, sabe? Ou pegar uma bicicleta, ou ir nadar, não sei. Você vai encontrar o seu caminho e ali você vai encontrar também uma escola, sabe? De aprendizado, para ser mais forte. Então eu recomendo muito para as pessoas que estão sofrendo e às vezes com ansiedade, com o estresse, com a depressão, que é muito recorrente hoje no mundo que está ali em volta das telas, um mundo que está cada vez mais acelerado. Então faz essa pausa no seu dia, mesmo que seja poucas vezes na semana. Se dá esse direito, sabe, de sair e fazer como naquele evangelho que Jesus diz: olhai os lírios do campo. Então sai para fora, né, de casa, vai fazer algo, vai olhar para fora de si, vai olhar o mundo, a beleza desse universo, ter uma visão sacramental das coisas. Você vai ver o quanto vai fazer bem, né?
vai ser difícil, né? Eu sempre saio aqui, quando eu vou sair para correr, eu digo, nossa, não tô afim hoje, mas eu sempre digo para mim, eu vou voltar melhor. Então vai correr, vai ser difícil no início, mas eu vou voltar melhor e eu sempre volto melhor para casa. Então é essa recomendação que eu dou. Faça a experiência se você não faz. E quem faz, ajuda outras pessoas a encontrar esse caminho de formação que você já encontrou, né? O esporte é uma grande escola mesmo. Auxilia mesmo no caminho dessa vida e nos auxilia a ser também mais santos. O nosso muito obrigado ao Padre Iago. Padre Wellison, o Padre Iago que participou de várias realidades. Na verdade, ele falou desse neo-sacerdote, como o senhor disse, né? Flores, ainda não viu os espinhos ainda, mas sabe que eles virão, né? Partilhou também dessa belíssima realidade que a Diocese vai implementar agora na nossa cidade. São ali os jovens, né, do oitavo, do nono e do primeiro ano. Essa realidade vocacional, um acompanhamento. Eu achei muito belo, muito forte. Eu diria, entre aspas, tem um vácuo nessa idade, no campo do que diz respeito à vocação, a essas realidades, para alguns que já têm e já podem ir pensando nesse discernimento. E também falou, padre, desta beleza da prática do esporte, associando a documentos da igreja, São João Paulo II, etc. É verdade, Paulo, porque nós temos assim um histórico na nossa formação da igreja em si no geral, que durante muitos anos seminários menores eles funcionavam perfeitamente, mas agora com essa nova sociedade que nós estamos, nova fase da nossa vida, talvez não está dando muito certo muitos seminários menores, também porque assim, por diversos fatores sociais, sociológicos. E então a diocese e a igreja, de maneira especial no Brasil, está tendo essa ideia de implantar esse novo estilo de seminário, que são chamados seminários abertos. Qual que é a diferença do seminário menor, tradicional, para esse seminário aberto? É porque o seminário aberto, como o padre Iago mesmo falou, né, o jovem ele pode continuar no seu seio familiar, na sua casa, mas participando também junto de um grupo de seminaristas. Ele está ali com essa ideia vocacional, então ele não precisa esperar até ele acabar o ensino médio para depois ele começar a se preparar para entrar no seminário maior. Então ele já pode viver agora uma comunidade de uma forma de um seminário aberto. E esse seminário aberto, ele é para esses jovens a partir do 8º, 9º ano do ensino fundamental e do 1º do ensino médio. E aí o jovem, ele é até um tempo dele amadurecer também a sua vocação ao sacerdócio, aquilo que ele já vê, ele almeja, ele sente esse chamado. E isso reflete muito que a gente tem que ajudar os jovens a discernir também a sua vocação, seja ela religiosa, como aqui dos nossos irmãos franciscanos, que são franciscanos da Imaculada, ou a sua vocação sacerdotal, ser um padre diocesano. Independente da sua vocação, e também a gente pode lembrar das jovens também, a gente está falando aqui dos rapazes, mas as meninas, as moças também, elas têm que fazer o seu discernimento vocacional. Então tudo isso nos ajuda a, quando você chega, igual você, Paulo, é casado, quando você chega ao seu matrimônio ou um jovem chega à sua ordenação, através de um seminário, ele tem a certeza do seu chamado, a certeza daquilo que Deus está chamando para ele. Eu falo assim, eu particularmente quando estou conversando às vezes com jovens ou com um grupo, que no geral era bom se todas as moças conhecessem pelo menos umas 2 ou 3 comunidades religiosas, porque assim elas vão ter uma maior certeza da sua vocação matrimonial. Porque se ela vê ali como vivem as irmãs, como é o chamado, ela na verdade ela vai estar agradecendo a Deus pelo chamado da igreja. E ela descobre mais ainda, ela chega se ela tem vocação para casar, ela chega com mais decisão. E se por acaso ela vê e sente um chamado ali, ela descobre também o que Jesus quer para ela. Isso vale também para o jovem, né? Então o jovem também era bom, o jovem conhecer o seminário, entender ali como funciona o processo formativo. E os nossos seminários abertos, se Deus quiser, quando eles estiverem funcionando, eles visam isso, para que possa atrair os jovens e eles possam discernir mais ainda a vocação. E não se separando da família, estando com a família e estando também na igreja. É verdade. Padre, ele também partilhou, o nosso sacerdote Padre Iago, que está na catedral,
a belíssima, né, experiência dele, que só foi melhorando e aumentando, etc., a questão da prática esportiva. Muito bem, o Padre Iago é um modelo para todos nós padres sedentários, como que a gente tem que fazer esporte, cuidar da saúde. E não ficar tomando esse trem aí não para emagrecer, mas você fazer uma coisa natural. Você não precisa o ideal seria isso, né? Você não ter que ficar comprando medicamento, mas você conseguir ter o controle pela prática do exercício também. Eu sei que tem muitas pessoas que a alimentação, principalmente o remédio, ele é necessário. Mas, no geral, o padre dá para nós esse belo testemunho de um jovem sacerdote na São Silvestre. Né? Interessante que a corrida ela tem o nome de um santo, né? É o santo do último dia do ano que é celebrado São Silvestre. Papa, que viveu ali no século IV, foi ele que recebeu a conversão de Constantino. Quando Constantino se converteu, era o Papa São Silvestre que estava no pontificado e mudou toda a igreja, porque passou da perseguição para o crescimento da igreja. Muito bem, então o padre Iago foi nessa corrida, como ele mesmo falou para nós, da sua emoção, da sua vontade, do seu sonho. E para nós, meus irmãos, é realmente uma coisa significativa. O que a gente aprende com isso? Como é bonito, né? A vocação sacerdotal que abraça a todos. Ele mesmo, ele já mencionou, né, que encontrou tantas pessoas que ficaram surpresas com o padre e depois até repercutiu também nas redes sociais. O povo, engraçado, né, que as pessoas gostam de ver o sacerdote assim, presente no meio delas, gostam de ver o sacerdote presente ali no meio das suas vidas, indo ao encontro dos seus anseios e aspirações. E o padre Iago fez esse belo momento de evangelização. Então vamos nós também. E eu mesmo me coloco, né, nessa questão. Vamos também fazer exercício, vamos cuidar da saúde e da saúde do corpo e principalmente da saúde da nossa alma. É verdade. Padre, o senhor poderia falar também para os amigos ouvintes que nos acompanham as suas redes sociais. Às vezes as pessoas querem seguir o senhor nas redes, uma ou outra situação, escutar alguma formação, uma ou outra realidade. O senhor poderia falar? Muito bem, meus irmãos, vou falar. A minha rede maior é o YouTube e nós estamos preparando algumas coisas para ele ali em breve. Terá alguma formação também na minha área, que é a área de História da Igreja. O YouTube você tem que colocar lá, Padre Wellison, W-E-L-I-S-O-N, Padre Wellison Alegrai-vos. Se você escrever desse jeito, já aparece aí o meu canal no YouTube, que tem ali o Sagrado Coração. Padre Wellison Alegrai-vos. E no Instagram, que é também onde eu tenho muitas pessoas e amigos, eu interajo até mais um pouco, é Padre Wellison Borges de Lima. Então tá ali minha fotinha lá perto de um santo lá. Então você procura lá e nos convide para ser seu amigo. Padre, estamos indo para o finalzinho aqui da Rádio Voz, do programa Cristo Vive, nesse primeiro domingo de fevereiro. Qual que é o recadinho básico do senhor para tantos que nos acompanham? Muito bem, nós temos aqui alguns lembretes. Primeiramente, nós queremos comunicar a todos que a Diocese de Anápolis, o nosso bispo, estará juntamente com o conselho da nossa diocese, eles acharam por bem a criação de uma nova paróquia aqui na nossa cidade de Anápolis. Então será criada a nova paróquia de Santo Expedito, na região ali do Parque São Jerônimo. E no dia 15 de fevereiro, você é o nosso convidado para... Você tem que procurar aí no Google, no Google Maps, se você não sabe aonde que é. Eu não sei se eles já vão ter mudado lá, mas coloca lá. Ou Capela Santo Expedito ou a Paróquia Santo Expedito. E no dia 15 de fevereiro, às 9 horas, então vai ser a criação da nossa nova paróquia. O pároco será o Padre Mateus, Nelson sacerdote também. Vamos depois pedir para ele dar uma palavrinha para nós, nos próximos programas. E depois também você é se convidado. Se você nunca participou de uma criação de uma nova paróquia, participe então na nossa nova paróquia Santo Expedito. Depois, Paulo e nossos rádio ouvintes, a paróquia São Pedro de São Paulo, do qual eu sou o pároco, tem a alegria de também convidar todos, né, pelo menos para informar a todos, caso você precisar, que nós estaremos com um novo horário de Santa Missa. Agora, todo sábado, às 16 horas, na Paróquia São Pedro de São Paulo, ali no Maracanã, na região do Maracanã, perto da UPA Pediátrica, e nós estaremos nessa nova missa. Mas o porquê? Porque visa também a participação de mais idosos. Às vezes, os filhos não conseguem levar
o idoso em casa, às vezes na missa do final de semana. Então essa é um pouquinho mais cedo, não é à noite, é às 4 da tarde. É uma das primeiras dentro da cidade de Anápolis, então você pode estar participando. Agora não reparem, a missa não é demorada, porque também, como aparecem muitos idosos, então mais ou menos com seus 50 minutos de missa para atendê-los também, para não cansar os idosos, que são muitos que aparecem. Porque nós já tivemos já no primeiro sábado também, durante todo o primeiro sábado, aí, já há 3 meses estamos fazendo essa experiência. E por fim, né, temos lá acho que você pode dar esse aviso sobre o jantar dançante da Casa Betânia. É mesmo, é verdade. É no próximo dia, agora 7 de fevereiro, né? No próximo dia 7 de fevereiro, às 20 horas, aqui no Salão do Santuário da Senhora Santana, aqui na Praça Santana. A renda toda ela é em favor da Casa Betânia. A Casa Betânia, lá são as Irmãs da Divina Misericórdia, elas fazem um trabalho importantíssimo, não só para Anápolis, mas região. Elas cuidam, olha só, dos aidéticos. Então é um trabalho muito importante e elas precisam muito de renda para manter todas essas realidades que elas têm ali com seus assistidos. Então você está convidado. O ingresso individual é um buffet de massas, né? E jantar dançante. É R$ 80 o preço individual e o casal R$ 150. No próximo dia 7, a partir das 20 horas, você com certeza é o convidado dela e nós. Padre, a gente estamos indo para o finalzinho do programa, mas o senhor podia dar uma pincelada também, a gente falando nessa questão de jantar, de renda beneficente, a importância de quem está nos escutando aqui agora, padre, não é pagar o dízimo, é devolver o dízimo dentro da sua comunidade. É de fundamental importância e ajuda muito o padre, o vigário, o diácono na administração dos trabalhos da vida paroquial. Muito bem, então é verdadeiramente importante, aqui eu falo em nome de todos os párocos da diocese do mundo, como que é importante você devolver o seu dízimo. A gente não fala pagar, a gente fala devolver. Por quê? Porque é uma oferta de coração. Então assim, você que devolve sempre o dízimo, você está contribuindo com a obra de evangelização. Jesus falou aqui no início do programa, bem-aventurados os pobres, né? E tem muito pobre para a gente ajudar, tem muitas pessoas carentes que estão precisando. O dízimo, ele não é somente para custear a luz, a água, a compra para a paróquia, mas ela também é revertida como uma assistência, uma ajuda. Então, meus irmãos, você que devolve o dízimo, você contribui com tudo isso, com a obra de evangelização. Quantas crianças aqui nas nossas paróquias que estudam a catequese, que são ajudadas, que tantas pessoas que precisam dessa ajuda para os trabalhos pastorais, né? Tantas pessoas que precisam, por exemplo, um exemplo mais simples do mundo, às vezes um doente está lá vamos colocar aqui um local, está lá no bairro de Lourdes, aí o padre está ali no centro, tem que ir lá dar a bênção. Então assim, esse combustível que é colocado no carro vai estar ajudando tantos doentes, pequenas coisas assim, detalhes que o seu dízimo ele transforma, ele evangeliza. Então nós queremos, em nome assim, de toda a paróquia, né, todas as paróquias da nossa diocese e dos párocos, né? Você que não é dizimista, seja dizimista na sua paróquia, colabore. Ser dizimista, Paulo, é questão de fé mesmo. É porque você tem que fazer experiência. Só quem faz a experiência que sabe como que Deus multiplica. E não podemos esquecer do que fala a Bíblia. Deus, aquele que oferta a Deus de bom coração, tem também suas graças, seus méritos, suas bênçãos. Deus ele dá em abundância para essa pessoa, com muita fartura. Deus é muito generoso. Você pode lembrar ali em Mateus, né? Quem dá, quem ajuda no trabalho, quem der de beber um copo d'água a um missionário, a uma pessoa que está evangelizando, não fica sem a sua recompensa. E a medida será muito boa. Padre, até se o senhor me permite, a gente imagina uma missa dominical, a igreja toda ornamentada ali com as flores, ali do lado do sacrário, no altar da igreja, nos pés de Nossa Senhora, o tanto que flores são caras. A gente imagina uma igreja climatizada, o tanto que é bom você participar de uma igreja que tem o processo ali de climatização. A gente imagina, por exemplo, o folheto litúrgico, uma coisa simples. Tanto que é bom você estar na missa, ouvindo a leitura, acompanhando por um folheto litúrgico. Isso tudo também, padre, estão dentro desses gastos que o senhor partilha e o tanto que facilita, né, a vida do fiel, da pessoa ali, e ver para onde está sendo direcionado. Sem contar também, padre, que
todos os padres geralmente têm um mural ali na igreja, ou está no site da paróquia, na secretaria, a transparência das entradas, das saídas, etc. É bom mesmo, como você falou, Paulo, você acompanhar, né? Você é o paroquiano, você está ajudando, é bom você acompanhar a vida da sua paróquia. Tanto a vida espiritual, que nós sabemos que todos os domingos vocês estão indo na Santa Missa, mas também a parte financeira, não tem problema nenhum. Você chegar lá, olhar, ver como estão os gastos e até para a gente poder ajudar mais. Porque assim, quando a gente vê o tanto que esse valor que você devolve do dízimo, o tanto que ele é multiplicado, o tanto que ele faz milagres mesmo, o tanto que ajuda as pessoas. Quando só você olhar lá ali no mural da paróquia e ver a prestação de conta, tanta coisa que é usado esse valor. Talvez algumas coisas você não entenda, mas muitas vezes porque ali é colocar toda a descrição do que é o gasto de dinheiro. Quando você às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, como o Paulo falou, você vê lá, aluguel, mas que o padre agora tá bom de aluguel. Não, às vezes eu paro, porque ele tá pagando aluguel para uma pessoa carente. Às vezes ele está pagando um aluguel para uma pessoa. Muitas vezes eu já presenciei isso, as paróquias onde eu passei, as pessoas estão precisando, então fica ali uma ajuda. Aí você olha lá, talvez, o padre está comprando fralda. Quantas pessoas pedem realmente para seu filho uma fralda? Aquele leite que às vezes a pessoa a criancinha tem uma certa dificuldade com o leite mesmo, natural da vaca. Então ali tem que comprar um leite especial. E esse de remédio que está aqui comprando. Tanta gente que pede remédio aqui na paróquia. Então é isso, meus irmãos. Dessa forma, o dízimo ele é realmente um dom de fé. Só devolve o dízimo quem realmente tem fé, para ver como que Deus realiza milagres. Padre, se a gente for adentrar nisso aí, a gente vai ficar 2 programas. Mas a última parte ainda nas realidades do dízimo, Padre, que é muito importante. Por exemplo, quando estamos ouvindo hoje, vai na Santa Missa ou já foi? Foi na missa, teve um padre para celebrar, para presidir, certo? Uhum. Uma das partes do dízimo, um percentual daquele dízimo que entra na paróquia é revertido para a diocese, que reverte para o seminário na formação dos futuros padres. Ou seja, uma expressão do dízimo vai para somar na formação do seminário, para que continuemos formando padres e tenhamos padres dentro da igreja, por exemplo, no caso aqui, a diocese de Anápolis. É uma graça, meus irmãos, como o Paulo falou, uma graça muito grande, uma diocese tem um seminário, e o seminário só é mantido com a sua ajuda. Como é que você ajuda? Está lá no seu dízimo. Você dá o dízimo, a paróquia oferece depois o nosso dízimo, de todo esse dízimo reunido para o seminário e a cúria, para administrar. Então, assim, ter um seminário em uma diocese, você pode contar aqui no estado de Goiás, no dedo, quem tem. E o nosso, graças a Deus, está firme, com vigor. E agradecer muito a formação aí, inclusive o Padre Nevair, que é o nosso reitor, e a ajuda de todos os demais colaboradores. Então, realmente, essa ajuda que você dá ali no dízimo, ela não fica também... Você nem sabe o quanto do bem que você está realizando. Igual o Dom Manuel falava, ninguém sabe o bem até que o faz. Então, faça esse bem tão grande e belo para a nossa igreja. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.